Hoje vamos estar estudando o capítulo 16, que é Biografias Bíblicas. E sejam todos bem-vindos e sintam-se à vontade a colocar os seus comentários no chat, a compartilhar também o que vocês estudaram desse capítulo. Nossas lives de estudo são todas as últimas terças-feiras, vão ser mensais. Normalmente a gente procura deixar para a última terça-feira do mês, tá bom? Com convidados especiais. Então, para começarmos, a gente vai, do jeito que estamos, vamos curvar nossas frontes e orar a Deus. Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, te louvamos, Senhor. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, pelo teu infinito amor, Senhor. Obrigado, querido Pai, por esse privilégio que temos de estarmos reunidos aqui para estudarmos mais sobre a tua palavra, sobre os teus propósitos para nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja aqui presente, que teu Santo Espírito use aqui os nossos convidados para poder explanar aqui o estudo e que seja uma bênção para cada um de nós, para cada família representada aqui. Eu te peço que permaneça conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço. Amém. Amém. Cris, ai que seu. Agora que eu percebi que eu estava falando sozinha. Obrigada, Karen. Obrigada, amiga, pela apresentação, pela oração aí. Então, agora eu quero iniciar, né? Aliás, dar continuidade, na verdade, né? Apresentando os nossos convidados. Quero dar mais uma vez as boas-vindas a vocês que estão aqui. Aqui tem a Camila, tá dando boa noite, ela é de Curitiba, no Paraná. Muito bom, bem-vinda, Camila. E bem-vinda a todos e todas que estão aqui com a gente, todas as famílias representadas aqui. A gente já estava há um tempinho, né, sem ter essas lives. Tivemos algumas intercorrências, tivemos uma live que nós tínhamos planejado e infelizmente a gente precisou, né, nem divulguei, né, mas antes de divulgar precisei cancelar devido à impossibilidade dos nossos convidados no momento, mas agora nós retomamos, né, 2026 começou e a gente quer retomar os nossos estudos desse livro tão importante, o livro Educação, né, existem várias versões dele aí. Esse meu aqui foi um dos primeiros livros que eu adquiri quando conheci a mensagem de verdadeira educação e numa feirinha, né? O nome GAV é o Grupo de Apoio à Verdadeira Educação, né? A Karen disse aí que a gente tem é, os nossos encontros mensais aqui online com estudo, e nós temos também encontros periódicos presenciais. E desse desejo de estudar mais, de aprender mais sobre a verdadeira educação, que é para a família, é que nós então começamos com esse projeto de estudo do livro Educação. E aí, essa mensagem transformou a minha vida, eu tenho certeza que transformou de muitos de nós que estamos aqui, de muitas famílias, e também vai transformar a sua vida que está acompanhando aqui com a gente, e quem quer que depois assista também. E eu sou, assim, muito fã, né, assim, tenho uma admiração, um carinho muito grande pelo casal que está aqui com a gente, representado aí, né, pela Ligiane e o Daí, que são a família, né, tão querida. Eles representam aí o ICEVES, né? E eu só vou pincelar aqui alguma coisa e vou deixar para que eles possam se apresentar um pouco melhor. Eu quero que a Lige e o Daí possam falar um pouquinho dos projetos que eles têm ali. E eu só vou mencionar aqui, ó, essa família tão querida. Eles têm, então, um ministério, né, que é familiar, né, mas é um ministério grande, o Instituto Cristão de Educação, Vida e Saúde, que é o ICEBS, né? A sigla ICEBS. O Odair Eligiane são pais do Pedro, de 10 anos, e do Daniel, de 7 aninhos. Uns meninos muito inteligentes, né? São uma bênção. Uma família querida, missionária, que tudo que eles fazem, né? Como família, eles querem levar, tudo que eles aprendem, eles querem levar para outras famílias também. E alguns projetos que eles têm ali
com os ICEBs, né? Dentro do ICEBs, o Escola de Cristo, o Enoque, Renobes e o Vem para o Campo. Tudo isso está lá no site. Então, eu quero, sem mais delongas, convidar o Odair e a Lige para esse momento agora. Pedir para que eles comentem um pouquinho. Inclusive, a Ligiane foi, assim, uma fofa, né? Porque se prontificaram a fazer com a gente esse estudo, mesmo com o ano começando a todo vapor, né? Com a escola ali. Então, agora eu quero passar a palavra para eles, vocês têm aí. A gente fica aqui, Odair, Lige, até umas 9h15, então às vezes fica uns minutinhos a mais para responder pergunta ou comentário. Então, se vocês tiverem essa disponibilidade, o tempo agora é de vocês. Muito obrigada por aceitar o convite mais uma vez. Olá, boa noite. Deixa eu perguntar se vocês me ouvem. O Dair Estão me sumiu. ouvindo? Cadê? Estão me ouvindo ou não? Ó, a gente ouve bem de longe, não estou te vendo, Dair. Eu estou vendo, eu não tenho nenhum quadradinho. Não sei porque está aberto de Ok. vazia. Não sei por quê. Eu não sei por quê, eu não sei se foi alguém que usou meu O Zoom. áudio está um Mas pouquinho está ruim, não sei se é todo só mundo. para mim. Então, eu vou tirar o fone aqui. Eu estou com fone. Eu vou Tá. desligar o fone. Pode ficar à vontade para testar. Agora, pode. O novo que mexendo na sala. Está conseguindo me ouvir? Agora tá ótimo. Ficou ótimo agora. Ah, então tá bom. Muito prazer. Meu nome é Eu não estou vendo minha esposa, só estou vendo o nome dela, mas tudo bem. Muito prazer. Meu nome é Odair, sou esposo da mulher mais linda do mundo, depois da esposa de vocês, tá bom? Somos casados já há alguns aninhos, né? Somos eternos namorados desde 2005, 2005 não, 2001, né? E estamos juntos nessa jornada e eu louvo a Deus por ter uma esposa que me acompanha, que também me incentiva, né? A fazer a obra do Senhor. Eu sou administrador, gestor de marketing, gerenciador de RH, técnico contábil, e eu era empresário aqui em Hortolândia. A gente tinha uma sociedade num posto de gasolina, era o único posto da rede Shell que fechava aos sábados. Minha esposa é advogada, e um dia Deus falou assim: saiam dessa teia, saia desse sistema, que eu quero vocês fazerem. Não foi assim simples, não foi assim tão fácil, né? No começo eu queria, ela não queria, depois algumas coisas ela queria, e como assim, quando ela embalou o caminhão, e aí ela foi com tudo para cima de tudo, e me incentivou a muita coisa que nem no começo eu queria tanto, né? E hoje, pela graça de Deus, nós fomos pela fé para o Espírito Santo, saímos para tão longe de ficar longe da família. A gente é muito família, meus pais, minhas irmãs. A gente se reunia toda sexta-feira. A gente mora próximo da nossa casa, da casa dos meus pais, né? E a gente sempre estava junto. E quando a gente tomou a decisão de ir embora, foi muito difícil para mim, foi difícil para meus pais, a gente ficar longe assim, a gente se vê tão pouco tempo. Hoje eu estou aqui na casa dos meus pais, porque eu tive que vir para São Paulo, e minha esposa está lá, no Espírito Santo, lá no SEBS, né? Eu vim resolver coisas dos SEBS aqui em São Paulo, e quando a gente foi para lá, a gente foi sem nada, nada mesmo, foi tudo um milagre. Quando eu fui para lá, eu não queria ir, eu falei assim: se o senhor quer, eu fui lá para assim, olha, eu vou vir para cá, mas eu sei que essa escola não vai dar certo, mas se Deus quer que eu venha, então ele vai fazer funcionar. Porque era no meio do nada, longe de tudo, perto do nada, né? Então, eu falei assim: quem que vai querer vir para cá? Quem vai querer participar? Quem vai querer vir com a escola? Quem vai... E o projeto foi assim: ó, se o senhor está na frente, então o senhor vai trazer e a gente vai tocar e vai fazer como a tua vontade. E realmente Deus foi conduzindo tudo. E a gente começou com... A ideia era começar com uma escola, e Deus falou que não era escola. E falou assim: vocês primeiro vão começar com outra coisa. Vocês vão começar com outro projeto, ensinar pessoas como sair das cidades, como ir para o campo. E aí, Deus nos levou, então, a começar um projeto que nós chamamos de Vem para o Campo. E foi tantos milagres, tantas formas de Deus falar como deveria ser feito.
Ele trouxe as pessoas para lá, e a gente começou o primeiro Vem para o Campo em janeiro de 2019, não, janeiro de 2020, não é isso? Né? 2019 foi quando a gente foi, e, e logo em março começou a pandemia. Eu falei assim, não vai dar certo. Só que o que aconteceu? Como a gente começou o projeto Vem para o Campo, que era ensinar as pessoas a sair da cidade para o campo, a gente começou a não ter vaga, e a gente fazia Vem para o Campo, eram 10 dias de curso de família, todo mês ímpar do ano. E a gente fez isso por 2 anos. O mês ímpar do ano tinha lá gente de tudo quanto é lugar do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo. Veio gente dos Estados Unidos, gente da Espanha, de outros lugares do Chile, vieram participar do Vem para o Campo. E no final de 2 anos de curso, que era o Vem para o Campo, mês sim, mês não, Deus foi trazendo os recursos através desses dias para a gente poder investir e preparar a escola para poder receber os alunos. E aí, depois, nós iniciamos, acho que em 2022, a primeira turma, que eram filhos de pessoas que tinham ido participar do Vem para o Campo. Eles foram para a primeira turma. Começou em fevereiro de 2022. E aí, Deus nos ensinou tantas coisas, esses alunos, a gente aprendeu com eles, eles aprenderam com a gente, e foi tantas transformações. Quando eles voltaram para casa, eles mesmos fizeram propaganda para a próxima turma. Então, os próprios alunos é que trouxeram a segunda turma. E aí, Deus começou a trazer, e hoje a gente começou com 6 professores que iam lá, 2 fixos, que era eu e um outro professor, e, e os variáveis que a gente chamava para ajudar. Hoje a gente tem 36 professores cadastrados, são 16 semanas de aula, 120 dias de aula, regime de internato, e hoje a gente tem que, por exemplo, esse ano eu já estou formando, no começo de janeiro, eu já não tinha vaga para essa turma e já estou fechando a próxima turma, que é a turma de mês de agosto. E nós temos trabalhado realmente com a transformação e preparação desses alunos para eles transformarem a sua família, o seu lar, para que a família seja transformada. E essa é a obra do Terceiro Elias, uma obra na família. Primeiro, trabalho missionário que a gente incute nos alunos é que eles devem trabalhar para resgatar a sua família. E graças a Deus tem sido uma bênção, muitas transformações, muitos testemunhos, alguns gravados, outros não gravados. Quem entrar no nosso site, no YouTube, no nosso Instagram, podem ver lá muitas transformações. Toda a turma tem batismo. E nós temos trabalhado juntamente com a igreja, o pastor Marcos Pereira, que é uma bênção. Ele apoia o nosso trabalho, na associação também do Espírito Santo. Nós temos reuniões com eles, eles nos levam, nós fazemos batismo lá dentro do Lago do Céu. Toda a turma, a última turma teve 6 batismos. E nós recebemos um aluno que não era adventista, foi lá para provar que Ellen White era uma falsa profeta e saiu de lá defendendo Ellen White e defendendo a profecia e voltou para testemunhar para sua família e para sua igreja. Então, esse é o nosso ministério. Minha esposa, se quiser falar alguma coisinha, meu amor, desculpa, acho que eu já falei demais. Boa noite a todos. É um privilégio a gente estar aqui compartilhando esse capítulo que na verdade, o livro todo é maravilhoso, né? Já no passado a gente fez algumas lives com o grupo de mães Escola do Lar, não sei quantos conhecem, né? E tem sido realmente muito importante para as famílias, né? Graças a Deus, o Senhor, na sua misericórdia, deixou para nós muitos ensinamentos, né? Não deixou o seu povo à mercê. Ele nos deu conhecimento para que a gente pudesse ser libertado, né? E assim é na educação dos nossos filhos, também no casamento, no lar. E esse capítulo, né? O capítulo 16 trata das biografias bíblicas. Eu não sei se vocês leem e a gente comenta, geralmente, vocês leem na frente ou só ouvem os comentários, mas eu creio que aqui, as pessoas que estão aqui já devem ter lido, né? Nós estaremos fazendo comentários sobre esse capítulo. E por que que é importante nós termos biografias, né, bíblicas?
Porque o testemunho das pessoas, elas nos inspiram. Nós conseguimos nos identificar com eles e muitas vezes a gente vê as mesmas fraquezas que nós temos e aí, conforme nós vamos vendo a vida daquela pessoa, nós vemos o quão possível é entregar a vida ao Senhor, né? E no começo do capítulo aqui, vem falando no parágrafo que, em grande parte das experiências da nossa vida, elas atingem as pessoas e a gente demonstra aquilo que a gente é através dos nossos pensamentos e das nossas ações. Nós vamos nessa noite estar fazendo um resumo rápido, porque o capítulo é um pouco grandinho, e o Odair vai estar começando dando uma introdução, e nós vamos comentar alguns pontos principais, porque nós, dentro dessas biografias, nós vemos a história de Jacó, dos levitas, dos espias, de Davi, de Salomão, de Jó, de muitos outros, né? E como é importante a gente realmente se apegar aos detalhes dessas histórias, porque muitas vezes é o que nós estamos passando no momento, né? E essas histórias, elas podem elevar a nossa fé. Quer falar, meu Bom, amor? esse capítulo é uma reflexão assim meio profunda sobre o valor, né, pedagógico, espiritual das biografias. Eu confesso que quando eu li essas biografias, esse capítulo, por que vai falar de biografia aqui? Por quê, né? Por quê? Porque a ideia central é que a Bíblia não apresenta heróis perfeitos. E às vezes a gente fica idealizando as coisas perfeitas, né? O casamento, né? Aquele homem, aquela mulher, mas sim retratos fiéis, né? Da natureza humana, de como nós somos e onde o caráter determina, né? O nosso destino. E a graça de Deus oferece possibilidades de transformação mesmo em meio a fracassos. Então, não fique idealizando coisas perfeitas, porque nós não vivemos no mundo perfeito, nós não vivemos, nós não somos assim perfeitos como Adão e Eva no Éden. Então, a Bíblia vai mostrar que existem pessoas falhas, pessoas com dificuldades, com lutas, como você, como eu e minha esposa, como nossos filhos. Isso para apresentar de que esses heróis da Bíblia são como nós. Eles não são como Hollywood apresenta. Então, nós vamos ver uma síntese, né, organizada pelos principais é, eventos que nós vamos mostrar, os principais heróis, entre aspas, né, que estão apresentados nesse capítulo para a gente entender que eles não foram perfeitos homens de Hollywood, mas sim homens comuns como nós, né? E o comecinho do capítulo aqui, ele vem tratando que o que fazemos é o resultado do que somos. Então, a gente pode lembrar, dentro da nossa casa, os nossos filhos, a gente muitas vezes vê os defeitos de caráter que eles têm, eles estão apenas nos imitando, né? Então, essas experiências, elas não são acaso, mas são o fruto dos pensamentos e das nossas ações, é aquilo que a gente faz. E o primeiro personagem bíblico que vem trazendo aqui é a história de Jacó. Deus já havia falado para ele que ele seria abençoado, que ele seria uma bênção, que ele não acreditou nisso no momento, mas ele semeou tudo aquilo que ele plantou. Ele começou a fazer, é, a percorrer o caminho de uma forma contrária à vontade de Deus. Ele usou da fraude, ele colheu dos frutos do ódio do seu irmão, ele teve, assim, uma separação da família depois de tudo, ele teve que ficar fugido, ele, ele teve que se esconder porque ficou morrendo de medo do seu irmão, e ele foi colhendo as consequências das suas atitudes. Mas aí nós vemos que ele, naquela angústia, ele não se desesperou, né? Ele prevaleceu ali com a luta com Deus, ele suplicou, ele pediu para o Senhor, por favor, eu quero que o Senhor me abençoe. E quando a gente se sente fraco, Deus nos fortalece. É na fraqueza, quando nós somos provados,
Às vezes nós temos que chegar ao pó mesmo, porque o nosso eu é muito grande. E aí, quando nós chegamos no nosso ponto fraco, então o Senhor revela o seu poder. E ali, depois que ele se levantou, ele não se levantou mais como um fugitivo, como um mentiroso. Aqui o Espírito de Profecia fala que ele se levantou como um príncipe diante de Deus. Deus mudou o nome dele, mudou para algo melhor. Então, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Isso a gente vê nas lições da natureza. Não tem como eu plantar banana e colher maçã, né? Muitas vezes a gente quer os resultados. Não, eu quero o céu, mas eu não quero percorrer o caminho, eu não quero obedecer, eu só quero as bênçãos, só quero a glória. E então, essa lição da vida de Jacó nos reflete que muitas vezes aquilo que também parecia ser uma maldição, ele aprendeu, ele entregou a sua vontade, ele se arrependeu, ele foi sincero com Deus, ele suplicou, e Deus ouviu a sua misericórdia. Muitas vezes nós fazemos tudo errado, né? Nós mentimos, mas se a gente reconhecer os erros, se arrepender, entregar totalmente ao Senhor, ele vai nos ouvir, porque o interesse dele é de nos salvar. Posso falar, amor? Sim? Alguém quer falar também? Fica à vontade, tá bom? A gente pode tirar lições ali, porque quando a gente olha para a família de Jacó, a gente tem que ler o texto e pegar o que o Espírito Santo está comentando e ir lá na Bíblia. Olha só, tinha um pai, uma mãe e dois irmãos gêmeos. Eles eram gêmeos, mas tinham um temperamento totalmente diferente um do outro. Um era mais ligado à mãe e às atividades domésticas, né? O outro era mais ligado ao pai e atividades externas, caça, de conquistar. Esse era o primogênito. E quando você olha para essa família, ela não era uma família exemplo. Era uma família disfuncional. Era uma mulher tentando fazer com que o seu homem fosse espiritual. Será que tem famílias aqui que tem mulheres tentando fazer o seu homem ser espiritual? Um homem que ele é glutão, porque quando você olha para Isaac, ele pede para o filho Esaú, vai, mata um bicho para mim, traz para eu comer. Ele ia comer sozinho. Olha que glutonaria. E carne, né? Cheia a barriga de carne. E a mulher espiritual fala assim, olha, Deus já falou para você, Isaac, você não sabe que é o segundo que é para ser abençoado e você fica tendo preferência para o primeiro. Você está fazendo errado. Ele não é o espiritual. Outra coisa que a gente... Isso é uma família disfuncional espiritualmente. Então, será que tem famílias aqui que a mulher fica lá cobrando do marido espiritualidade e o marido só quer comer, ser carnal e não se atenta para coisas espirituais? Lembrando que Isaac era primogênito e Esaú também era primogênito. Lembrando que a Bíblia diz que existe uma bênção para os primogênitos. Olhe na sua família, olhe ao seu redor e veja que os problemáticos normalmente são os primogênitos. Por quê? Porque Satanás quer tirar a bênção da primogenitura, que ela é perpétua, não foi só para aquela época. Então, ele coloca nos primogênitos, ele tenta tirar dos primogênitos as coisas espirituais. Ele tenta tirar dele a bênção que ele seria para a família. Então, uma família disfuncional. E outra coisa, uma mulher que enganou e trabalhou para enganar o marido com ideias espirituais. Não, estou fazendo o que é certo diante de Deus. Ou seja, tentou resolver o problema sem o jeito de Deus. Um homem que não atentou para os conselhos da sua mulher. Dois filhos representando os dois pais. Será que hoje nós temos... Quando eu olho para os meus filhos, eu vejo muitos dos meus defeitos neles. E eu aprendi a ver isso. Assim, olha, meu filho está agindo assim porque eu fiz isso com ele. Meu filho está agindo desse jeito porque eu falei assim. Ele também está falando assim pelo irmão dele, do mesmo jeito que eu falei com ele. Então, é um reflexo nosso. Então, quando você olha para Esaú, é um reflexo de Isaac. Quando você olha para Jacó, é um reflexo da esposa, da mãe. E olha que coisa interessante. Isaac se dá a entender que
Esaú era mais honesto do que Jacó. Porque Jacó era tido como enganador, e não Esaú. Esaú, ele não queria coisas espirituais, mas era honesto. E aí Jacó vai lá e engana o pai, seguindo os conselhos da mãe, para conseguir coisas espirituais. Olha a ideia espiritual que está pairando no meio dessa família, disfuncional. Isso pode estar acontecendo hoje também. E olha o que ele fez. Ele entra na barraca e fala com o pai dele e rouba a bênção. Ele não ganhou nenhuma daquela bênção, não desfrutou de nada, ficou tudo por mão dele. Ele vai embora de casa, não vê mais a mãe, ele vai rever o pai 20 anos depois, mas a mãe ele não vê mais. Olha o que acontece quando a gente faz coisas que Deus não se agrada. Quando a mulher tenta fazer coisa que Deus não mandou fazer. E aí, vai embora. E aí, quando ele volta para encontrar com o pai, ele vai para o Vale do Jaboque lutar com Deus. E quando ele vai lutar com Deus, Deus faz duas coisas com ele. Pergunta para ele, qual o seu nome? E depois toca a coxa dele. Deus ofereceu perdão para Jacó quando ele saiu de casa, naquele sonho da escada. Jacó não desfrutou do perdão de Deus por todo esse tempo, 20 anos, porque ele não entendeu que Deus já tinha perdoado ele. E agora ele vai lutar com Deus no Vale de Jaboque. E Deus vai levar Jacó exatamente na cena de 20 anos atrás. Quando ele entra na barraca, o pai dele pergunta, quem está aí? E ele fala que é Esaú. Deus pergunta, qual o seu nome? Eu sou Jacó. Aí agora ele entende. Deus está levando ele lá na mesma cena, dizendo, eu é que ia te dar primogênito. E por que Deus toca a coxa dele? Porque lá dentro da barraca, o pai dele, o pai de Jacó, fala assim, coloca a tua mão na minha coxa, que eu vou te abençoar. Deus estava dizendo, Jacó, não era Isaac que ia te abençoar. Foi eu que ia te abençoar. E eu te abençoei. Porque você não herdou nada do seu pai, ficou tudo para o seu irmão. E eu te dei tudo isso. E agora você vai lá e você vai deixar de ser Jacó, agora você vai ser Israel. Quantos de nós precisamos voltar lá onde nós erramos e começar de novo? E aceitar o perdão de Deus que nos deu lá. Manda bala, meu irmão. Amor. Uhum. Depois de Jacó vem a descendência de Jacó, né? Vem falando dos filhos de Levi, né? A tribo de Levi. No início, essa era uma das tribos mais cruéis e vingativas. E também ela foi chamada de culpada, de traiçoeira, de assassínio. E aí, depois, houve um arrependimento. Era uma das mais cruéis das tribos de Israel. E aí, depois que teve um arrependimento, isso operou, então, uma reforma. E pela sua fidelidade, Deus os honrou. Porque no meio da apostasia ali do povo, nenhuma se mostrou tão fiel como a tribo de Levi. E dessa fidelidade, Deus deu a eles um presente. Eles iriam carregar ali a arca do concerto, eles iriam fazer os serviços dentro do santuário. No final ali, quando o povo de Israel ganhou as terras, né? Não foi dado aos levitas uma parte de terras, mas foi dada uma ordem que eles seriam sustentados, né? Em Deuteronômio 12, 19 e 10, 9 diz assim: guarda-te que não desampares ao levita todos os teus dias. Levi com seus irmãos não tem parte de herança. O Senhor é a sua herança. Ou seja, o que que nós podemos aprender disso, né? Posso falar? Muitas vezes, pera, olha lá. Eu, tio. A, a gente, muitas vezes, que é uma herança terrena também, a gente fica correndo atrás do vento, muitas vezes a gente perde tempo com coisas muito banais, e a nossa herança hoje, qual é a nossa herança do Senhor? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Não vai falar, não foi, porque hoje eu cuido de outros filhos também espirituais. Mas eu vou apresentar os meus filhos ao Senhor. A minha herança está aqui. Cadê os filhos que eu te dei? Então, nós temos que realmente fazer reformas. E também nós precisamos fazer
o trabalho, olha, nós já vimos o arrependimento de Jacó. Agora vem os filhos de Jacó, que também precisaram se arrepender, reconhecer os erros, se entregar ao Senhor. Nós somos muito orgulhosos, nós somos muito egoístas, e isso é transmitido também aos nossos filhos. E aí a gente quer corrigi-los, mas a gente ainda não venceu esses defeitos de caráter. Nós precisamos ser humildes, temos que nos arrepender, porque Deus quer nos dar bênçãos, e bênçãos sem medida. Pode falar, amor. Tem que ser humilde igual eu, né, mano? Nossa, meu esposo é tão humilde que ele fala que ele escreveu um livro sobre a humildade dele. Bom, vamos lá. Olha só, esse capítulo sobre Levi, olha só a sequência de uma família disfuncional, Jacó, Esaú e Isaac, esposa, e agora Jacó vai passar isso adiante. Agora não são mais dois, são 12 problemáticos. E aí Jacó vai aprendendo as lições dos erros que cometeu. Mas uma lição que a gente pode tirar daí, da tribo de Levi, uma coisa interessante, porque os levitas, eles eram violentos. São pessoas, Levi e Simeão, são duas tribos, Levi e Simeão, são duas tribos extremamente violentas e com zelo espiritual. Lembra que ele falou assim, ó, pai, desonrar a nossa irmã, não podemos permitir isso. Ah, então tá bom, mas o que nós precisamos fazer? Olha o que eles fazem. Eles tramam com coisas espirituais para fazer coisas carnais. Então eles vão ter que se circuncidar. Mas na cabeça deles estava o quê? Quando eles se circuncidarem, vão matar todo mundo. Ou seja, é um zelo sem amor. Um zelo sem amor. Mas eles se arrependeram, porque olha só, para quem pertencia o sacerdócio no santuário? Eu vou voltar de novo ao mesmo assunto. O sacerdócio para o santuário não era da tribo de Levi. Para quem que ia trabalhar no santuário como sacerdote? Quem era, amor? Você lembra? Lembra, amor? Ai, desculpa, eu tô aqui, mas é que o pessoal tá me mandando mensagem aqui. Eu falei que eu tô na live agora. Desculpa. Faz a pergunta, meu amor. Quem eram as pessoas escolhidas por Deus para trabalhar no santuário como sacerdote antes de Levi? Você se lembra? Os primogênitos. Ah, Você não fala? Os primogênitos é que seriam sacerdotes, ou seja, o primogênito de cada tribo iria trabalhar como sacerdote no santuário. Quando aconteceu essa situação, somente os levitas não entraram, e outras, levitas foram mortos pelos seus próprios irmãos para poder adorar o bezerro, e eles não caíram nessa, não entraram nessa. E Deus, então, agora vai abençoar os levitas e tirar a primogenitura do santuário. Então, vocês vão ter a bênção da primogenitura, mas não vão trabalhar no santuário, vão ser os levitas. Ou seja, o que Deus está dizendo é que o meu passado de coisas erradas não é uma sentença de prisão. As coisas erradas que os levitas fizeram no passado, e agora eles corrigiram, Deus deu a eles uma bênção. Assim também você, as coisas erradas que você fez com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, não é uma prisão. Ainda a porta da graça está aberta e você pode ser transformado e ser abençoado e ser bênção para outras pessoas, assim como os levitas foram. e aqui depois vem falando sobre os espias, né? Quando eles foram reunidos ali, escolhidos pelo povo, pelas tribos, e eles foram então espiar Canaã. E o que que eles viram lá? Eles viram beleza, viram a fertilidade, porém, o que aconteceu? A preocupação era maior com as dificuldades do que a confiança em Deus, porque Deus falou que daria aquela terra, mas eles não conseguiram olhar para outras coisas senão as cidades muradas até o céu, os gigantes guerreiros, os carros de ferro, e aí isso fez com que a fé deles fosse enfraquecida. Quais são os nossos gigantes hoje? Quais são as coisas que nos dão medo? Porque o relatório dos espias foi totalmente desanimador para o povo, né? A gente escolhe pessoas para fazer um trabalho e aí, de repente, o trabalho que é feito, parece que a fé deles foi totalmente desfalecida. Tanto é
que eles não tiveram condições de entrar na terra de Canaã, porque eles não acreditaram na palavra do Senhor. E muitas vezes a gente duvida daquilo que Deus fala por nós, ou melhor, a gente fala que acredita, mas na hora da aprovação mesmo, a gente quer resolver o problema, a gente quer dar um jeitinho. E aí as coisas não dão certo, né? Te amo, meu amor. Tá Olha com só, saudade, né? tô com saudade. Quando nós olhamos para isso, veja que o capítulo é fantástico. Ele vem falando da família disfuncional de Jacó, e agora quer dizer, da família funcional de Isaac, da família disfuncional de Jacó, e agora vai partir para as tribos. O que aconteceu lá atrás vai afetando toda uma geração. Então, nós estamos preparando a próxima geração. E como ela será? Que tipo de visão de Deus e de família os nossos filhos terão? Porque o que eles fizeram aqui agora foi a rebeldia. Deus leva eles, mostra a terra, e eles voltam de lá. Só dois deram um bom resultado sobre aquilo lá, Josué e Caleb. Então, nós tornamos aquilo que nós acreditamos. Os dois deram bons relatórios. Nossos filhos são otimistas? Quando você olha para os seus filhos, eles são otimistas? Diz, mãe, vai dar certo, a gente vai conseguir. Ou será que eles aprenderam com a gente assim, não, isso aí não funciona, isso aí não dá certo não, isso aí é muito difícil, isso aí tem que ter muita fé, a gente não tem essa fé não. Que tipo de fé nossos filhos estão alimentando? Será que nós incentivamos eles a ter essa fé de que Deus vai conseguir? Eu me lembro de uma experiência que eu vivi várias vezes com os meus filhos aqui, né? Lá no Espírito Santo. A gente ia sair às vezes, e tinha um lugar para sair no sol, se tinha tanto barro em frente de casa, que o carro às vezes não conseguia nem sair da frente de casa. E a gente, uma vez eu lembro que eu ensinei para esse filho, o que vocês acham da gente orar e pedir para os anjos empurrar para a gente o carro? Será que eles conseguem? Conseguem, pai. Eles são fortes, são grandes, 4 metros de altura, eles empurram os carros tranquilo. Depois a gente orou e a gente ligou o carro e saiu, e o carro não atolou. Quando a gente saiu daquilo, eu falei, filho, olha só, consegui. Nossa, não foi nós que conseguimos, foi os anjos que empurrou, que eu não tinha como sair daqui. E aí o que aconteceu? Passado algum tempo, aconteceu a mesma coisa, e eu tentando sair. Pedrinho virou para mim, papai, vamos pedir para o anjo empurrar? E aí, o Dandan, a gente orou, e o carro saiu. E eu fiz uma oração, eles oraram, e eu fiz oração em pensamento. Eu falei, Senhor, fortalece a fé dos meus filhos, que eles vejam, não para a minha glória, não porque eu quero que o carro saia, que eles vejam que o Senhor tem poder e que a oração, quando a gente ora a Deus, Deus resolve o nosso problema. E aí, quando eu liguei o carro, a gente saiu, o carro não patinou e saiu do carro. Quando eles viram aquilo, que legal, deu certo. E aí o que aconteceu? O Dandan, que é o mais novo, vendo o Pedrinho fazer aquilo, quando aconteceu de novo, ele falou, papai, vamos orar. Vamos pedir para o nosso anjo empurrar? Então, aquilo que nós fazemos com os nossos filhos reflete na próxima geração, que foi o caso aqui, dos levitas, dos 12 que foram lá e tinham, ao invés de ter uma fé e acreditar em Deus, quando você olha para isso, pense nas famílias. O que os pais incentivaram? A não crer, não ver com os olhos da fé, né? E eu creio que realmente os nossos jovens, os nossos filhos estão sendo preparados para uma missão especial. Quando Josué e Caleb, eles eram muito mais jovens, né? Eles eram bem jovenzinhos quando eles foram os espias. Eles tentando lutar, não, gente, dá sim, nosso Deus é maior e tudo mais. E aí a gente vê que no momento certo, depois de ter peregrinado de novo, o povo de Israel ter voltado para o deserto, aquela animosidade deles, né? Aquela força e o poder divino expulsou os cananeus dali e eles então tomaram a terra. E aqui, mais para o finalzinho dessa página, eu tô num livro antigo aqui, gente, é uma página 150. Fala que muitas vezes também as coisas boas, elas podem serem usadas por Satanás. A gente não pode ser enganado.
Aqui fala assim, ó, gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas, podem assim tornar-se engodos de Satanás, para levar almas ao precipício da ruína. Então, nós temos que tomar cuidado também, porque aquilo que parece ser bom, muitas vezes pode ser usado até mesmo pelo próprio Satanás, para levar as pessoas a serem enganadas, né? Ah, mas eu faço bem, ah, mas eu, né, faço as coisas boas, só que a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E só vamos aprender a ouvir essa voz se nós tivermos contato com ele, se nós pedirmos o derramamento da chuva serôdia diariamente. O capítulo vem continuando sobre a história de Elias. E Elias, ele teve, assim, muitos milagres na sua vida. Teve uma trajetória, né, como profeta de Deus, de histórias lindíssimas da palavra de Deus. E ele ali, ele lutou, né, contra a idolatria nacional. Ele ficou 3 anos e meio num lugar, depois foi para outro. E aí, depois que também Deus o levou até o Monte Carmelo, provou ali com os profetas quem que seria o Deus verdadeiro, e Deus se manifestou ali com aquela oração pequena: Senhor, mostra quem o Senhor é. Depois de tantos milagres, o profeta também mostrou traços humanos, assim, de medo, de cansaço. E por conta dessa fraqueza que ele teve, das ameaças de Jezabel, ele pediu a morte. E olha que ele já tinha vivenciado milagres poderosíssimos da ação de Deus, não só na vida dele, para salvaguardar a vida dele, o rei ia mandar matá-lo, e ele se sentiu fraco, ele se sentiu cansado, ele se sentiu com medo, ele queria viver, ele não queria morrer. E por conta dessa falha de fé, Deus não terminou a obra com ele. Ele ia mandar um outro profeta para poder terminar a obra que ele começou. Mas Deus não deixou de reconhecer o seu filho amado, porque ele também, apesar de ter mostrado esse lado humano, dessa fraqueza, Deus compreendeu e ele também pediu perdão ao Senhor. E esses registros, né, declaram que um dia todo ser humano vai compreender, vai entender que o pecado só pode acarretar o quê? Vergonha, fracasso. Mas a misericórdia de Deus, ela nos atinge até as maiores profundezas. E que a fé ergue a alma e faz com que a gente participe de algo maravilhoso, que é a adoção de Deus por nós. Deus não deixou Elias para trás, não deixou ele morrer nesse planeta. Ele falou: não, ele é meu servo fiel, vou tomá-lo para mim, ele vai viver comigo aqui com os anjos. E ele está lá, torcendo por cada um de nós. Porque eu acabo falando aqui para os alunos que nós somos uma novela ambulante. Se nós abríssemos, né, se Deus permitisse que os nossos olhos fossem abertos para as coisas, né, celestiais, se as nossas escamas fossem abertas, nós iríamos ver dois mundos, né? Tanto o lado ruim dos demônios que tentam a nossa vida, mas nós também iríamos ver anjos celestiais, seres tentando e a toda hora torcendo pela nossa salvação e nos ajudando em tudo em nossa vida. É uma guerra espiritual e nós precisamos preparar os nossos filhos para isso, porque Satanás não está brincando. Ele nos odeia e ele quer acabar com a família, ele quer acabar com os nossos filhos, ele quer tirar a atenção daquilo que é realmente o propósito de Deus para um lar. E existem tantos outros exemplos, né, que aqui vem trazendo, que a gente poderia estudar as experiências de José, de Moisés, de Daniel, mas ele vem falando agora de Davi e Salomão. Davi, na sua juventude, ele conviveu com Saul, e ele sabia como que era viver num lugar cheio de riquezas. Ele sabia, por que que ele conviveu com Saul? Porque Saul, ele tinha uma angústia muito grande. Ele vivia uma angústia tão grande que ele ouviu falar de um rapaz que tocava harpa e chamou para o palácio. E esse rapaz era Davi.
Nessa época, Davi já tinha sido ungido por Samuel, mas ele não poderia revelar isso, mas ele já tinha sido ungido por Samuel. E ele era um jovenzinho, e ele, com os olhos espirituais que ele tinha no início da sua juventude, ele viu que ter pompas, ter coisas, não trazia felicidade. Ele tocava ali a sua harpa para Saul se acalmar, mas ele tinha entendido que a glória humana não trazia paz para a alma, né? Então, ele, com muita alegria, ele voltava para os seus rebanhos, ele gostava de ficar lá com as suas ovelhinhas. E aí, depois disso, veio seu filho Salomão. Aí que pega. Porque Salomão já cresceu num palácio e muitas coisas que ele passou na sua juventude, a educação que seu pai teve, os pecados que ocorreram ali, foram herdados por Salomão. E aí, o seu caráter, ele foi ali manchado, né? Ele preferiu muitas coisas. No início, ele quis, sim, a sabedoria, e Deus falou: vou fazer de você grande, o que você quer? E ele pediu sabedoria, Deus concedeu isso. Deus concedeu a Salomão essa sabedoria. Só que aí o orgulho foi maior. Ele começou a ver a prosperidade. E aí ele começou a se orgulhar daquilo que ele estava fazendo, dos jardins, de tantas mulheres, que ele podia qualquer coisa. E aí isso trouxe a ele muita insatisfação. Ele passou uma vida longe de Deus, uma vida de separação de Deus. E aí depois, no final, ele reconheceu que tudo aquilo era vaidade, que tudo aquilo, a sua experiência foi tão amarga, a sua vida foi tão vazia, que ele ele viu quanto tempo que ele tinha perdido da sua vida com coisas vãs. E deixou um livro, né, especial em Eclesiastes, falando coisas assim que dá a impressão de que é um cara triste, né, um livro triste, porque tudo ele vai falando, mas é para a gente refletir, porque a nossa sociedade hoje está assim. Os nossos jovens estão assim, angustiados como Saul, com crise do pânico, com crise de ansiedade, com depressão. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente vê aqui na escola, são alunos, são jovens que não têm atenção dos pais. Os pais estão trabalhando muito, estão dando para os filhos coisas materiais, mas aquilo que o filho quer, que é o mais valioso, não custa nada. Só que para os pais é caro dar atenção. Não, agora eu não posso. Não, agora eu não posso fazer. Não, não posso brincar. Não. E isso vai fazendo que eles tenham um vazio dentro deles, né? Amor, quer comentar um pouquinho? Que eu acho que eu já falei bastante aí. Desculpa. Deixa eu ver a Pedrinha e Dandé, estão aí do lado. Então, estão aqui, vem aqui. Deixa o papai ver. Oi, filho, fala boa noite, pessoal, Dandé. Esse pessoalzinho era para estar na cama, né? Porque aqui a gente mora na roça, e aí 7h30 da noite já vai para a cama, mas a mamãe não foi lá, aí eles estão aqui ouvindo. Não atrapalha a mamãe aí, tá bom? Pode atrapalhar a mamãe, aí, tá bom? Foi um prazer ver vocês aqui, tá? Um beijo. Irmãos, eu tenho percebido que eu cometi esse erro, minha esposa também, e talvez você também esteja cometendo a mesma coisa, né? Muitas pessoas que estão buscando seguir a verdade, fazer a vontade de Deus, descobrindo mensagens, né? Sobre alimentação, sobre vestuário, vida no campo, verdadeira educação, muitas vezes põe sobre os filhos uma pressão para mostrar que eles são a família ordenada. Só que os filhos não sabem disso. Eles não entendem isso que você está entendendo. Você está entendendo agora, ele não entende, ele é uma criança ainda. E colocam sobre eles um peso, uma exigência de testemunho para os outros, que as crianças não são capazes de carregar. E aí o que acontece? Elas se iram contra essa mensagem. Porque os pais ficam cobrando deles coisas que eles estão aprendendo, que eles não sabem. Pai, eu sou uma criança, né? Eu não sei disso que você já sabe.
E aí colocam sobre os filhos um peso, e esses filhos, quando crescem, não querem mais saber da verdade, nem saber desse tipo de mensagem. Eles querem ir embora, eles querem liberdade. Então, a gente precisa, e eu e minha esposa temos aprendido isso também, a gente está aprendendo isso porque a gente não fez essas coisas erradas também, cobrava dos nossos filhos comportamentos que mostravam que nós éramos uma família bem. E isso não pode ser assim. Nós temos que tratar crianças como crianças. Sim, temos que cuidar, temos que ensinar respeito, mas tratar a criança como é apenas uma criança está aprendendo. Nós temos que ensinar. E parar de se preocupar com o que os outros pensam. Porque nesse estudo que ele está fazendo aqui, aqui tem uma advertência bem contundente. O maior perigo da sociedade não é o pecado declarado, mas sim a pessoa de vida aparentemente nobre, mas que abriga dentro de si um vício secreto. E muitas das nossas famílias, na verdade, né, são disfuncionais dentro de casa. Mulher não respeita o marido não ama a esposa, e por isso essa guerra entre os dois é passada para os filhos, e os filhos ficam vendo essa situação, e eles não aceitam hipocrisia. E a gente precisa mudar isso, irmãos. Nós precisamos fazer uma obra na família, essa obra do terceiro mês. A gente precisa mudar isso. A gente precisa entender que o nosso maior ministério não é lá fora, e sim dentro de casa. E eu e minha esposa estamos aprendendo isso, na correção dos nossos filhos, de como conversar com eles, de como dialogar e de apresentar um Cristo que ama, que está disposto a perdoar. Não um Cristo que está com uma vara na mão, vem cá que agora eu vou te corrigir, você merece, você vai apanhar. Não é isso. Isso tem um momento, mas é o jeito que Deus ensinou, né, de qualquer hora, de qualquer forma. Então, tome cuidado para você não estar vivendo uma vida de aparência e depois seu filho cresce e vai querer ir embora. E te realmente mostrar, filho, papai é humano, está aprendendo a ser pai com você. Você está aprendendo a ser filho, eu estou aprendendo a ser pai. Então, você me ajuda, eu te ajudo. Não é, não é transformar em amiguinho. Você é pai, não é amiguinho. Mas você é um pai presente, que corrige, que ensina. Uma mãe presente, que corrige, que ensina disciplina. Para a gente não aparecer para os nossos filhos algo lá fora que é diferente lá dentro. Tá? Acho que vem para a parte final agora, meu irmão, a escola das aflições, né? Uhum. É, a gente vê aqui, um pouquinho depois dessa parte da história de Salomão, vem falando sobre uma palavrinha que a gente usa muito aqui também, na escola, sobre abnegação. Abnegação é um princípio do reino do céu. O livro vem falando, né? É o princípio que Satanás odeia e ele nega até a sua existência. Satanás acusa a gente quando a gente abnega de um direito, abnega de uma comida. Ele quer trazer o fardo para nós. E escolher o que é reto, porque é reto, e estar na verdade, ainda que nos importe no sofrimento e sacrifício, deve ser o nosso ideal. Tá escrito, Deus falou, vamos fazer. Mas não é com esse peso que a gente tem levado. A gente tem visto muitas pessoas, muitos amigos que realmente colocam um peso na família. E aí os jovens ficam revoltados, porque, primeiro, tem que ser daquele jeito, com aquela força, com aquela. Mas não vem. Sabe o que falta hoje para que Jesus volte realmente? É a prática do amor. Nós, adventistas, temos muita teoria e nós temos pouca prática. Nós temos lido aqui na escola, com os alunos, com todas as turmas, acho que desde a sétima, né, amor? O Trata-se. Desde a sexta turma, um livro que tem o título Trata-se de Amar Pessoas. E ali vem relatando. Quem não lê, precisa ler. Acho que todo adventista, antes de se batizar, tinha que ler sim. Aliás, é uma trilogia, são 3 livros. Trata-se de Amar Pessoas, Sobre Fogo Amigo
e adolescentes, Adolescentes guiados pelo Espírito. E todos do também mesmo, tem o pais guiados pelo Espírito. É tudo e do tem lido Jim. juntos com os alunos, né? E tem sido, Uhum. os alunos, a gente lê todo mundo junto no curso da manhã, né? A gente está lendo agora o Trata-se de Amar Pessoas, depois vamos ler, acho que é adolescentes, e depois sobre o fogo amigo, né? É muito bom, deve ser lido em família. Então, é uma leitura, assim, muito prática, dá exemplos práticos, e aí você vai conseguindo encaixar cada um dentro da sua personalidade. E, realmente, a gente não sabe amar o nosso próximo. E o que vai fechar a história desse mundo é o amor. Então, é, a gente vem vendo aqui a questão da abnegação, e logo em seguida já vem tratando da história de Jó. Jó era o que perante o Senhor? Um homem sincero, um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. E aí, a Satanás foi permitido ele destruir aquilo que estava ali perante Jó, mas não poderia tocá-lo, né? Tirou então as suas manadas, os seus rebanhos, os seus servos, as filhas, os filhos, e até feriu a Jacó com uma chaga maligna, né? Tanto da planta do pé até o alto da cabeça, ou seja, todinho. Então, quando a gente está numa situação muito ruim, o normal do ser humano é de reclamar. E a situação que Jó se encontrava era uma situação muito deprimente. Imagina esse corpo cheio de feridas. E ele tinha muitos amigos. E o que que os amigos faziam? Acusava ele, acusava ele, oprimia. E parecia que Jó estava ali abandonado, né? Que o céu não estava vendo aquela cena. Mas o que que aconteceu, né? Ele em Jó 23:10, está escrito assim: prova-me e sairei como ouro. Então ele aceitou a prova de Deus. Em nenhum momento Jó falou mal. Em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. Sua esposa também, todo mundo que estava próximo ali, seus amigos, sua esposa, porque ele já não tinha mais filhos. Todo mundo falou: não, amaldiçoa, não é assim. E ele em nenhum momento viu isso. E assim, a gente sabe como que é o final da história de Jó, e é maravilhoso, porque a gente pode também estar passando por um vale muito profundo, mas se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos seres, mundos não caídos, olhando e torcendo pela nossa salvação. Não faz isso, não faz aquilo, não faça isso. E esses mundos todos estavam assistindo também a vida de Jó, e Jó ali permaneceu fiel. Eu imagino um aplauso, eu não sei, alguma coisa, um grito de vitória por ele ter vencido, por ele ter permanecido. E assim eles fazem conosco também, porque nós continuamos com dificuldades. Mas Jó se abnegou. Ele não foi abandonado por Deus. Ele tinha certeza da sua fé. E ali Deus fez um acordo com ele também. Deus o abençoou e começou uma vida nova, tudo de novo. Porque Jó era um amigo fiel também do Senhor. E aí a gente vai vindo já para o final, né? Nós temos ali Jonatas, João Batista, mas a gente vai agora seguindo para o final. Em todas as gerações que se tem passado desde então, almas sofredoras amparadas. Almas sofredoras têm sido amparadas pelos testemunhos das vidas, dessas biografias. E então, essas histórias, irmãos, elas servem para que a gente fortaleça a nossa fé, para ver que nós não estamos sozinhos, que pessoas no passado sofreram, assim como nós estamos sofrendo, e que existe uma solução, existe um escape. E o escape é nós olharmos para cima, vermos que a nossa redenção ela está próxima.
eu não sei vocês, mas tudo que nós temos visto no mundo político, a natureza revolta, sabe? As coisas, as temperaturas, os tsunamis, os vulcões, tudo revela que o fim está próximo. E o que nós temos feito da nossa vida? Nós temos andado, como a Bíblia fala, vivendo a vida de qualquer forma, fazendo as coisas naturalmente, ou nós estamos realmente nos preparando para os dias finais? Porque aquilo que nos aguarda são provas como nunca ninguém viu antes. Os profetas queriam estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Daniel escreveu, João escreveu. Por favor, Senhor, nos conta. Não, sela, não é para você, não. E nós estamos vendo as aberturas do selo acontecendo nos nossos dias, na nossa frente, um tempo muito sublime, e nós não podemos viver despreocupadamente. Nós temos que viver, sim, atentos, porque realmente as coisas vão ser rápidas. E muitas vezes o nosso orgulho, né? A igreja certa, a igreja correta, a verdade, bate no peito, e nós não enxergamos, né? Igual o Apocalipse, que nós somos cegos, nós estamos nus, nós não somos nada. Não adianta nós termos o conhecimento se a prática do evangelho, a prática do amor de Cristo em nós não for vista em nós. E nós precisamos disso o mais rápido possível. Deus apela do Gênesis ao Apocalipse, Deus apela a nós a cada dia, para que nós nos entreguemos completamente. Deus quer nos usar plenamente, 100%, e o 100% nos será cobrado, porque nós temos a verdade, mas muitas vezes não vivemos essa verdade. E para viver essa verdade tem que ser através do amor. É o amor de Cristo em nós que vai fazer a diferença para que nós reflitamos o seu caráter nos últimos dias. E é dessa forma, nós, pais, sendo transformados, nossos filhos serão transformados por aquilo que contemplam. Então, a nossa missão é muito especial. Nós precisamos, de todo o coração, entregar as nossas fraquezas, nossas angústias, nossas tristezas, porque nós estamos desenvolvendo a fé aos nossos filhos, ou nós estamos demonstrando que é isso mesmo, pode fazer o que você quiser. Nós estamos dando tudo para os nossos filhos, eles estão recebendo as coisas de uma forma fácil, assim como Salomão recebeu o trono e recebeu tudo de forma fácil, porque o que acontece? Salomão viveu essa vida de luxúria que muitos hoje dos jovens estão vivendo. Tem tudo fácil. Aí, aqui, quando eles vêm para a escola, aqueles jovens que não têm regras sofrem no início, porque a regra se faz necessária, o trabalho útil se faz necessário. E aí, muitas vezes, é difícil, porque não foram ensinados em seus lares. Mas isso edifica o homem, é bênção de Deus, faz parte da verdadeira educação. Quer falar, amor? Se encerrar, tá ficando horário. Tá bom. Queria dizer para Tamires, tá bom? Mandou aqui uma mensagem, que esse capítulo, ele redefine o sucesso. O êxito não é a ausência de sofrimento, viu, Tamires? Mas a fidelidade ao princípio. A vitória mencionada em Hebreus 11 inclui tanto aqueles que venceram reinos, quanto aqueles que foram cerrados ao meio. Então, querida, se você está lá no fundo do poço, Deus está te levando lá, confie nele, porque ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estará comigo. Então, não é, o capítulo está falando exatamente isso. Em meio ao caos, Deus pode trazer a vitória, né? E o resumo para mim do capítulo é um convite ao autoexame e à resiliência. Ele ensina nesse capítulo que a biografia humana é um campo de batalha onde o caráter é forjado na dor, nas dificuldades, a culpa é remediada pelo arrependimento.
E a verdadeira grandeza é medida pela abnegação e não pelo seu poder. Deus abençoe vocês para que vocês possam entender e compreender que nós somos famílias que estamos escrevendo o Terceiro Testamento. Somos famílias disfuncionais e Deus está tentando se transformar em famílias funcionais. Sua maior obra é restaurar a sua família, parar o seu lar, seu esposo, sua esposa, seus filhos, para estarem juntos no céu. Esse é o seu ministério, seu evangelismo. Secundário, depois que fizer isso, aí a gente parte para essa volta de fora. É isso que eu tenho sempre falado lá em casa. A gente precisa primeiro cuidar dos nossos, para depois aprender a cuidar dos outros. Quando a gente fica cuidando dos outros, nós somos abandonados. Então, essas famílias que foram apresentadas aqui, são famílias humanas como nós, são exemplos nossos, de dificuldades, de lutas, mas que pelo poder de Deus venceram. É um prazer E estar se a com gente, e se a gente pudesse resumir o capítulo numa palavra, eu daria esperança. A gente viu várias histórias e no final todas tiveram um final feliz, aqueles que escolheram, né, fazer o que é correto, de arrependimento, mas para todos existe esperança. E pode ser que muitos estão aqui angustiados, não, eu estou fazendo tudo errado. Existe esperança, senão vocês não estavam aqui, não estavam aqui buscando, não estavam aqui estudando. Então, não desanime. Jesus falou que a gente ia ter aflição, mas ele deu a promessa logo em seguida, falou: eu venci o mundo, eu estou com vocês. Põe em mim os fardos que eu vou fazer dele leve. Eu vou, eu vou estar com vocês. Ele não deixou desamparado. Ele deixou o amigo Espírito Santo para estar conosco. E é o Espírito que fala ao nosso coração toda vez. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito, porque o Espírito nos fala. Ele também fala para a gente parar de falar. Por quê? Muitas vezes a gente erra por falar demais. Nós precisamos falar menos e escutar mais. E muitas vezes, nos nossos conflitos diários do nosso lar, a gente quer mostrar quem tem razão. E não é isso. A gente precisa mostrar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente deposita os fardos, existe aquele alívio, a gente se sente liberto, porque agora você está dividindo os fardos. Eu vou dizer que essa semana tem sido um pouco difícil para mim, porque eu não estou com o meu companheiro para dividir os fardos. O fardo está um pouco mais pesado, mas eu sei que isso vai passar. Então a gente precisa ter em mente que essas coisas vão passar, que Cristo é o nosso amigo, ele está ao nosso lado. Hoje ele está onde? No santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Se nós apresentarmos as dificuldades do nosso lar, as dificuldades dos nossos filhos ao Senhor, ele vai nos ajudar e ele vai nos dar vitória porque ele prometeu. E a sua palavra, ela é certa, ela não muda. Se ele falou que vai nos dar essa vitória, então a nossa parte é realmente entregar. Então eu resumiria em duas palavras, vai agora: esperança e entrega. Nós precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Então, já partindo para o encerramento mesmo, né, meu amor, que você já ia falar boa noite. Foi um prazer enorme estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho da nossa experiência também. E vamos estar orando por esse grupo, que é um grupo que se reúne para poder fazer a vontade de Deus. Amém por isso. Nós precisamos levantar mais lares, mais famílias, convidar mais pessoas, para que realmente esse é um grupo de apoio, né, Cris? É um grupo de apoio, um apoiar o outro, para que a gente vá para a mesma direção. Nós estaremos movidos por um só Espírito. Vai ser uma unidade, não seremos separados. Nós estaremos todos ligados na mesma mente que é a mente de Cristo e fazendo a vontade que Ele nos pede. Que nós possamos, então, refletir o amor de Jesus para os nossos filhos, para o nosso esposo, para aqueles que entrarem em contato conosco, né? Tá bom, meu amor, tá bom. Deixa Ela ele falou falar. até 21h15. Ah, não.
Tinha Olha Não só, sei se família. alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa. Teve bastante interação aí no chat. Que Deus possa abençoar cada família aqui. Não desanimem, não desanimem. Cristo venceu. chega, amor, chega. Mesmo Olha só, distante, ele está aí te podando, hein? não dê aos seus filhos e à sua família a carranca, aquela cara chata, ruim do Evangelho, e também não dê aos seus filhos a cara de palhaço, mas apresente a Cristo. E vocês vão ver que vai ter transformação. Tá bom? Amém. Amém. Prazer para vocês estarem conosco. É a O humildade prazer é dele todo de agora. vocês. Ai, Odair, obrigada, Odair, obrigada, Lige. Olha, nem sabia que vocês estavam aí separados, né? Mas o Fisicamente compromisso à continua firme, distância. amiga. Que bênção, obrigada, de verdade. Foi um prazer ter vocês com a gente. Houveram aqui o pessoal comentando, né? Eu creio que vocês foram respondendo aí, interagindo, né? Muitas famílias sentindo justamente essa necessidade que vocês mencionaram, né? De restaurar os lares, de focar, né? Como nosso primeiro campo missionário, a nossa família, né? Nosso lar. E hoje é muito comum, né? E eu falo por mim mesma, né? Não para falar de ninguém, mas tem sido um grande desafio, né? A gente às vezes quer abraçar o mundo e esquece que o nosso mundo começa dentro de casa, né? Então, que Deus nos dê esse equilíbrio, também nos ajude, né? Vocês comentaram aí, o Odair acabou falando sobre a questão da disfuncionalidade na família, ao exemplo ali que a gente viu dos 12, né? Dos 12 tribos e tudo, e que muitos que estão buscando a verdade, que, né, professam uma verdade e enche a boca talvez até para dizer que tenha o conhecimento e vive essas verdades, né, formas e tudo mais, muitas vezes são famílias que estão perdendo seus filhos, né? Os filhos estão deixando a fé, abandonando a fé, não tendo mais o desejo, e é uma grande preocupação que a gente tem. O objetivo que nós temos para estudar aqui realmente como a Ligiane falou, para a gente poder levantar os lares, né? É um braço, na verdade, né? É uma decisão de cada família tem uma realidade, mas no geral a gente sabe que as famílias estão precisando muito, têm sido muito atacadas, né? Pelo inimigo, né? Separadas, né? De diversas formas, aí, pela escola do sofrimento, pelas situações da vida, enfim, né? Os últimos dias, os últimos meses não têm sido muito fáceis, né? Nós temos visto muitas coisas, mas Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter e nos preparar para esses últimos dias, né, que nós estamos vivendo aí. Então, eu queria mais uma vez agradecer. Aqui eu vou ler rapidamente aqueles comentários aqui. O pessoal colocou aqui, muito obrigada. Algumas pessoas dizendo que estão passando pelo vale, aqui que o nosso querido amigo Odair disse que vai estar orando e a família, né? Outras famílias aqui dizendo que ensina dessa forma, que são embaixadores, né? Da causa de Cristo. Agradecendo pelo ânimo aí, viu, Lige? Pela força, o equilíbrio de Cristo, né? Olha, a Camila está dizendo assim, quem sabe no próximo ano as nossas famílias se encontram, né? Eu até antes de eu pedir para vocês orarem, tem algumas famílias dizendo que não é fácil dar a educação verdadeira, domiciliar, mas que vocês ajudam a não desistir. Estamos em oração para que nosso filho participe da escola, olha, da escola dos SEBs. A Camila comentou aqui, se for da vontade do Senhor. E é justamente isso que eu queria só encerrar para perguntar para vocês, né? Quem quer participar aí dos SEBs, de um dos projetos, ou especificamente, sei que tem muitas famílias Lígia e Odair interessados no projeto da Escola de Cristo, né? De mandar os jovens. Como é que elas fazem rapidamente? O que que vocês indicam? E onde elas encontram vocês? Eu vou colocar aqui o link do site dos SEVs, enquanto vocês vão comentando. Amor, escreve aí no chat o telefone da escola, que é o WhatsApp. A primeira pessoa tem que ir para lá e mandar mensagem: quero ser aluno da Escola de Cristo. E aí ela vai receber um formulário, que é um questionário que tem que responder, o aluno tem que responder, e depois mandar um vídeo para lá.
E aí a gente faz a seleção dos alunos que virão, forma a turma, né, por faixa etária, por faixa de idade. A idade mínima é 14, o máximo não tem. A gente tem alunos de 60, 70, 58, já se formaram lá. E aí você vai receber, conforme vai chegando os formulários, é por ordem de chegada, e a gente manda, se você foi aprovado, você vem para a próxima turma. A gente está praticamente quase já formada a turma de agosto. As turmas acontecem de fevereiro a junho, primeiro era junho, início de junho, e depois de agosto a novembro. Né? São 4 meses, são 120 dias de aula, né? E uma semana de preparação final para a formatura. E tem sido uma benção. Dentro do nosso site tem o telefone lá, mas eu vou escrever aqui rapidinho. Ou você vai escrevendo, amor, e eu vou falando aqui. Alguém tá perguntando sobre a data do Vem Vem pro pro Campo campo. também. Então, assim, a gente está com uma dificuldadezinha. Conseguiu colocar a agenda lá, amor? Eu não sei se deu certo. A venda não está lá ainda, mas Para os próximos dias a gente vai colocar a agenda do resto do ano. É porque teve algumas dificuldades aí tecnológicas, mas a gente não conseguiu colocar a agenda desse ano. Mas já tivemos agora um Vem para o Campo em fevereiro. Então, o próximo Vem para o Campo vai ser só no outro semestre, tá? Então, de agosto em diante. Aí, no próximo semestre, a gente tem o Vem para o Campo, tem encontro dos ex-alunos, que a gente faz questão de fazer um encontro para eles poderem se reencontrar e reencontrar Jesus, porque o jovem, quando sai daqui, aqui é uma bolha, né? Você tem natureza, você tem comida boa, você tem tudo, amizades, e aí, quando sai que volta, às vezes esfria, né? E aí eles vêm aqui pegar de novo o fogo para poder voltar, né? E outra coisa que está fazendo agora é assim, muitos alunos vêm para cá e não querem voltar para casa porque falam assim, tio, na minha casa, então fala assim, pai, eu me trato de pai, mas não quero voltar para minha casa não é assim, não funciona desse jeito, não. Então, para esses jovens poderem voltar para casa, agora os pais também têm que participar no sistema que a gente vai criar, está criando, né? Que eles vão ter que fazer mudanças em casa, estilo, vai ter reuniões, leituras também os pais vão ter que fazer. os pais vão ter que entrar na leitura, porque para os jovens virem, eles têm que ler alguns livros e fazer um resuminho, sabe? E aí a gente vai colocar para os pais também, enquanto está tendo o curso, para eles fazerem esse resumo. E a gente tem encontro com os pais também. Uma vez por mês a gente tem tido encontro, eles recebem atendimento de uma psicóloga muito querida, vocês devem conhecer, a Célia Querubim. E então ela conversa, faz o atendimento ao aluno e depois passa para os pais e atende os pais também. Então, é um acompanhamento assim. Nós não temos a intenção de ter muitos alunos aqui. Poderíamos lotar com muitas pessoas, mas a gente quer fazer um atendimento personalizado para poder atingir realmente aquele coração. Porque a gente acaba brincando, falando que são 16 semanas de oração bem intencionais. Em todo momento, a gente está levando aquele jovem a tomar uma decisão. Em todo momento, a gente está apresentando ali situações para que eles tomem uma decisão por Cristo, né? Então, tem sido um trabalho árduo, não é fácil, mas é um trabalho, assim, que é, alegra o nosso coração. Acho que a gente não consegue viver de outro jeito se não for servindo. É muito bom mesmo. É uma bênção, tá? Então, orem também por nós, pelo nosso projeto. Estamos com a nona turma, né? É uma fase de adaptação, esse início de turma. Muitos querem voltar para casa, muitos não querem estar aqui, mas Deus vai transformando ao longo do curso. Nós não tivemos ninguém assim que desistiu no meio do caminho, sabe? É, é uma bênção realmente do Senhor, porque eles vão deixando ser moldados. Muitas vezes a gente quer, né, como pais, fazer com que os nossos filhos acreditem nas coisas que a gente acredita, e muitos deles são adventistas sem entender por que são. E aí, quando eles conseguem por si só racionalizar e falar, é assim, tem, tem uma, tem uma, tem uma palavra, agora me esqueci. Muitas vezes eles não veem nos pais a coerência da fé. E aí, quando eles começam a vislumbrar as verdades, né, de Cristo para os nossos dias,
aí eles começam a ter empatia pelos seus pais. E falam, puxa vida, porque o conteúdo que eles recebem, gente, é uma coisa fantástica. Eu falo para eles, eu queria ser eles, né? Porque em tenra idade, né? Porque são jovenzinhos, receber um conteúdo desse é porque Deus tem uma grande missão. E Ele quer realmente trabalhar para que seja um povo que vai erguer e vai dar o alto clamor. O livro Educação, eu acho que o início dele fala que aqueles que vão proclamar a terceira mensagem angélica receberam a verdadeira educação. Então, Amém. que nossos filhos possam participar disso. Amém. Esse é o nosso anseio, né? Muito obrigada. Que bênção. Concordo, Isabelle. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês, pela família de vocês, por esses projetos, né? E, então, pessoal, entrem no site, acompanhem a agenda do ICEVES, as Instagram, Vivi, atualizações. @ICEVES Brasil, no seu Instagram, tem lá a diário do que acontece com Ótimo. os alunos, todas as coisas. Legal. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui anotado também. A Pode gente deixar. tem compartilhado um pouco da rotina aqui, né, do que os alunos vão fazendo, das coisas que acontecem, e vocês vão ver, é só bênção. Eles estão nessa semana, uma semana especial, uma semana de saúde, estão sendo Economia. provados. Oi? O Sérgio está economizando essa semana, ninguém está comendo. Deixa eu Boa só terminar de tática. É, Fala. olha, mas essa turma em específico, eles comem muito pouquinho. Mas depois dessa semana especial de saúde, que é o detox, aí eles voltam com uma força impressionante. Eles comem bem. Mas é uma benção, porque a limpeza do corpo faz com que eles tenham a mente mais limpa para receber as verdades, né? Então, orem por eles, para que realmente o Senhor possa fazer, o Espírito Santo possa agir naquilo que eles precisam, né? Amém. Se deixar, a gente vai até 1 da manhã, tá? É, vamos, Tem assunto para a gente falar. Vamos fazer uma outra futuramente. vai ser um prazer. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês, os SEVs, os alunos, né, que estão lá, os que ainda estarão, as mamães que estão chorando aí já, como a Camila, e Vocês a choram todos para nós. deixar e a gente chora para vocês levar embora. Olha aí. Nossa, gente, eu choro muito, muito, muito. Eu fico com o olho inchado de um tanto que no dia seguinte da formatura eu não consigo nem abrir. Porque a gente Oh, sente falta desses bichinhos, né? E eu ah, continuo sendo, eu trato como mãe, né? Eu fico olhando assim nas redes sociais, coloco os dois olhões assim para as coisas que eles estão fazendo, chamo atenção, corrijo. Uma vez nos service, eu acabo sempre sendo mãezona também, né? que gostoso. Que bom, isso é Ele quer maravilhoso, ir para né? lá, ele quer ir para lá, já tem idade, 14 anos, já pode fazer o formulário, filho. Tá bom? Parece Já que não, parece que ela é novinha, o daí, parece que ela tem menos de 14, bem menos. Mas já quer ir. Vai se preparando, então. Ótimo, gente. Então, eu quero pedir para vocês fazerem uma oração final. Vejam aí qual dos dois poderia fazer nossa oração para encerrar e agradecer mais uma vez. De verdade, olha, Daíra, ó, eu moro perto da capital de São Paulo, hein? Se a gente soubesse, poderia receber você aqui. ah, Bom, Eu moro em Mariporã, próximo aí de Guarulhos. eu vou embarcar lá em Guarulhos. Olha aí, ó. Faz um quando contato aí, precisar, Lígia. Manda né? meu contato para ele. Ela Tá passa bom. aqui. Não sei por baixo. Muito bom. Deus Tá. abençoe Então, vocês. Podem orar, não sei quem prefere orar, tá. Lígia ou Daí. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou começar e o marido termina. Perfeito. Obrigada, gente. Senhor querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos reunir com os nossos queridos irmãos que estão em busca do mesmo ideal, que é santificar suas famílias, santificar seus filhos e fazer, Senhor, a obra necessária dentro do nosso coração. Por favor, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Teu Santo Espírito possa nos advertir, nos corrigir, que não sejamos, Senhor, orgulhosos,
tendo que rejeitar essa voz, que ela é tão, tão especial na nossa vida. A nossa vida valeu o sangue de um Salvador, de um Rei celestial. E muitas vezes nós deixamos coisas do mundo interferirem, Senhor, nas nossas decisões, muitas vezes os nossos próprios, a nossa própria vontade, e deixamos a vontade do Senhor de lado. Por favor, Senhor Deus, renova a nossa vida, faça as reformas necessárias, abençoe os nossos lares. Nós não temos méritos para pedir, mas por favor, Senhor, nos ajude a guiar a nossa família, os nossos filhos aos teus pés diariamente. Continuando em sua presença, Senhor, estudamos esse capítulo tão especial da tua palavra, de famílias que começaram errado, entenderam de forma errada o Evangelho, mas que ao longo dos dias entenderam a Cristo, entenderam o seu amor e começaram a ser transformados por ti. Por isso há esperança para todos nós, onde quer que nós estejamos. O Senhor está disposto a nos buscar onde estamos e nos transformar completamente. Nós possamos aceitar esse convite, abençoe os lares aqui, as famílias que estão vendo agora e aqueles que assistirão no futuro. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Vem cá, meninos, fala tchau. Amém. Tchau. Cadê? Meu Pedrinho e Daniel. Vem, Dandan. Eles gostam de ficar, né? Quando a gente tem alguma coisinha para fazer, eles querem ficar acordado, né? Aqui em casa acontece muito. Aham. Oi, Dandan. Oi, Pedrinho. Tudo bem? Meu irmão não tá aqui, não, ele saiu. Ah, então tá bom. Mas fala assim, boa noite, pessoal. Que Deus Boa abençoe. noite. Que Boa Deus noite. abençoe. Fala, vem visitar aqui nos céus. Vem visitar aqui. Vamos lá, vamos falar aqui do nosso grito de Aqui guerra? é muito legal. Ai, que lindo. Vamos ao nosso grito de guerra, Dandan? Vamos falar? 1, 2, 3 e... Vem pra escola de Cristo! Olha, esse convite vai ser difícil de não ser aceito, hein? A Vem gente cá, vai, hein? É Pedrinho. real. Meu irmão chegou. Chegou. Uhum. Eita, Oi, nós. Pedrinho. Tudo bem? Já Ele já você vai está receber um monte de gente. visita. Tchau para vocês. Boa noite, bom descanso, viu? Boa noite, queridos. Fiquem com Deus, viu? Amém. Tchau, Até gente. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, gente.